E eu estava ali adorando e eu falei, Senhor, tá tão bom, a gente tá entre irmãs. É uma coisa tão gostosa, é uma coisa que a mulher gosta tanto, né? Deseja tanto, é estar entre amigas. E a gente está louvando e tá tão bom. E nós poderíamos estar assim e partir para a mesa da comunhão, e nós poderíamos orar juntas, e já seria um tempo tão precioso, porque gastar o tempo com alguém que é importante já é precioso. Mas o Senhor falou ao meu coração que também é um tempo de instrução para nós. Amém? E eu não me intimido de trazer a palavra do Senhor. Eu temo falar algo que não revele que o Senhor realmente está na minha vida. Nós precisamos temer, dizer algo que o nosso comportamento não demonstra nesses dias. Porque quando não foi por causa da reunião, nesses tempos atrás, eu estava meditando e nós estamos em um tempo de instrução na nossa igreja. Nós estamos num tempo de verdadeiramente vestir uma roupagem de Cristo e verdadeiramente evidenciar Ele para uma sociedade. Não só demonstrar que somos cristãos porque cantamos louvores, porque não escutamos músicas seculares, não. Vestir as vestimentas de Cristo, nosso apóstolo tem nos ensinado isso. Vestir as vestimentas de Cristo e realmente evidenciar numa sociedade o que Cristo é para nós, e o que Ele tem feito em nós, e o que Ele vai fazer através de nós. Cada uma de nós temos um papel crucial e importante a realizar no reino de Deus. E a nossa omissão em evidenciar isso, ou a nossa não demonstrar verdadeiramente isso, nunca vai envergonhar o nome de Cristo. Vai envergonhar o seu. Porque as pessoas vão dizer assim, ou ela diz que é crente, mas ela se comporta de tal forma. Amém? Então o Senhor falou, nós também precisamos entrar num tempo de instrução. E a minha crise nesses dias foi, Senhor, nós já temos tantas palavras. Talvez qualquer versículo que eu vá abrir aqui na Bíblia nessa tarde, a sua memória vai te dizer, eu conheço bem esse versículo. Nós conhecemos tanto da palavra já. Nós já ouvimos tantas coisas. Hoje em dia o livre acesso às palavras é tão grande, né? Nós participamos de discipulados por lives. Nós nem precisamos mais nos deslocar para ir para a igreja. Nós recebemos uma instrução. Nós compramos um curso que nos ensina isso, que nos ensina aquilo, pautados na palavra. E aí isso gera uma crise, porque quem vai falar do lado de cá gera uma crise e fala assim, e aí? Todo mundo já ouviu tudo. Mas verdadeiramente é um tempo em que a gente precisa pegar essas palavras e trazer para a prática das nossas vidas. Amém? E eu queria ler um texto com você. Eu quero ler 2 textos, mas eu vou começar com esse. 2 Timóteo 3:6. Você que pode, tem a sua Bíblia. 2 Timóteo 3:6. O começo do capítulo 3, o apóstolo Paulo ele está falando com o seu filho Timóteo acerca de algumas instruções que ele está trazendo para que Timóteo estabeleça sobre as igrejas, né, naquele tempo. E o apóstolo Paulo está falando sobre a corrupção e os males dos últimos dias. Até o verso 5 ele vai falando sobre isso, e ele vai falando sobre tempos difíceis que sobrevirão sobre nós, ele vai falando sobre comportamentos de que homens terão a respeito desses tempos difíceis e como esses tempos difíceis vão nos afetar. E o versículo 6, ele diz assim, pois entre estes, o versículo 4 e 5 vai falar alguns sinônimos destes homens, né? Depois com um tempo na sua casa você pode ler. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas. Ele não está falando que penetra nas igrejas. Ele está falando que penetra sorrateiramente nas casas. E eu acredito que para nós mulheres não há um link maior para nós do que não seja a nossa casa, amém?
porque sorrateiramente penetram nas nossas casas e conseguem cativar. A minha tradução diz mulherinhas, no diminutivo, sobrecarregadas de pecados e conduzidas a várias paixões, que aprendem sempre. Então não são mulheres que não estão lidando com o ensino, amém? Que aprendem sempre, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E eu fiquei pensando sobre esse versículo e eu falei, meu Deus, acho que esse versículo está falando da gente, né? Mas quando o autor ele traz, quando o apóstolo Paulo ele fala do mulherinhas em diminutivo, aquilo saltou aos meus olhos e me chamou a atenção. E eu não sei o que diz a tradução da tua Bíblia, mas algumas traduções vão dizer mulheres nécias, mulheres insensatas, mulheres que estão sendo conduzidas por muitas coisas. Então certamente essas mulheres não estão sendo conduzidas pela voz do Senhor. Certamente elas estão ouvindo, mas elas não estão aprendendo com o Senhor. Então nesse tempo nós precisamos ser mulheres que ouvem a instrução do Senhor, mas aprendem com essas instruções. Não que ouvem sempre e jamais chegam a aprender com aquilo. Nós precisamos pegar a palavra e colocar ela prática na nossa vida. Essa palavra ela precisa moldar o nosso comportamento, ela precisa moldar o nosso estilo de vida, às vezes até mesmo moldar as nossas vestimentas, moldar a nossa conduta, moldar o nosso jeito de falar. Porque se você é uma representante de Cristo, já não tem muito a ver com você. Tem a ver aquilo que as pessoas estão vendo através de você. E a primeira coisa que esse texto me chamou a atenção é o quanto nós precisamos ser guardiãs do nosso lar. Porque está dizendo que eles penetraram e eles cativaram, eles trouxeram a atenção, eles capturaram a atenção dessas mulheres, eles conquistaram essas mulheres. Então nós precisamos ser guardiãs do nosso lar nesse tempo. Nós precisamos estar neste lugar de sermos guardiãs do nosso lar. Talvez você fale, então essa palavra ainda não se enquadra para mim, eu ainda não cuido de um lar, eu sou solteira. Você precisa ser guardiã da sua vida, então. Nós precisamos andar em um discernimento de espírito, porque assim nós não vamos ser enganadas. Quantos de vocês conhecem o texto que diz que nos últimos dias muitos, falsos profetas enganariam a muitos? Se é uma palavra, é uma verdade, se está nas escrituras, é uma verdade, eu não quero estar nesses muitos. Então nós precisamos andar com um discernimento do Espírito. Porque a Bíblia diz, aquele que é do Espírito discerne as coisas pelo Espírito, e aquele que é da carne discerne as coisas pela carne. Então nós precisamos sim ser mulheres espirituais. Nós não podemos nesse tempo transicionar toda a responsabilidade espiritual para o sacerdócio. Nós sabemos a posição do sacerdócio, nós nos submetemos à posição do sacerdócio na nossa casa. Mas nós precisamos entender que nós somos um ser espiritual. E nós precisamos cuidar do nosso espírito. Nós precisamos alimentar o nosso espírito com práticas espirituais. Então uma mulher fraca, nesses dias nós escutamos, nós somos bombardeadas de muitas coisas, Aquelas mulheres superpoderosas que conseguem fazer N coisas, e às vezes você se coloca num lugar de fraqueza. Eu não dou conta dos meus filhos, eu não dou conta da minha casa, eu não dou conta nem das roupas que estão para passar, Senhor. Mas uma mulher fraca não é esse tipo de mulher. Uma mulher fraca é uma mulher que não ora. Uma mulher fraca é uma mulher que não busca na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque essas coisas, irmãs, a gente vai dando conta, a gente vai encaixando, a gente vai remindo tempo. Meu marido me ensina uma coisa muito importante. Ele fala que prioridade não é aquilo que a gente gasta tempo. Prioridade é aquilo que a gente valoriza.
Então, se eu valorizar a minha vida espiritual, significa que ela tem uma prioridade para mim. E a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Essa precisa ser a nossa prioridade nesses dias. E as outras coisas que nós gastamos tempo, o Senhor vai acrescentando em nós. Sabedoria para lidar, uma agenda, uma ajuda. E o versículo 7 ele vai dizer: porque essas mulheres, elas aprendem sempre, mas jamais elas chegam ao conhecimento da verdade. Nós não podemos mais ser ouvintes negligentes nesse tempo. Nós precisamos ouvir a palavra e aprender. E eu fiquei pensando, né? Vamos pegar de surpresa, então eu fiquei pensando a noite toda. Eu e a pastora Síria, porque a gente estava até hoje de manhã assim: vai você, vai eu, vai você, vai eu, vai você. E eu fiquei pensando: uau, nós podemos sim ouvir pessoas que trazem um testemunho lindo. E um testemunho é relevante, um testemunho é importante. Um testemunho vestido na palavra de Deus pode transformar, curar, restaurar muitas vidas. E eu falei: eu posso trazer um testemunho de como eu não tive paternidade. Eu posso trazer um testemunho de como eu não tive uma mãe que me ensinasse. Eu posso trazer um testemunho a respeito dos abusos que eu sofri. Eu posso trazer um testemunho a respeito de decisões erradas. Eu posso trazer um testemunho sobre tantas coisas. Mas o que nós estamos temendo nesses dias é que nós venhamos, enchamos as cadeiras deste lugar e nós choremos com algo que nos emociona e nós saltamos de alegria, ou a Aline canta: desce Espírito como fogo, e nós pulamos e quando nós passamos aquela porta, nós continuamos as mesmas. Não mudou nada. Eu vou voltar para casa e vou falar do mesmo jeito com meu marido. Eu vou voltar para o trânsito e vou tratar as pessoas da mesma forma. Eu vou voltar para casa e vou tratar os meus filhos do mesmo jeito. Só ouvir, só estar aqui ouvindo, no intuito de ouvir e de aprender mais alguma coisa, não é relevante. Não é relevante para a sua vida, porque pode ser que ela não transforme nada em você. Mas eu preciso aprender ao ponto de chegar ao conhecimento da verdade. E reconhecer que existem coisas em mim que precisam ser moldadas pela palavra. Eu preciso reconhecer que existem coisas em mim que ainda precisam ser transformadas. Eu preciso reconhecer que eu preciso de Cristo todos os dias. Porque nós tratamos sim do nosso espírito, mas nós somos formadas de carne. E o pastor Rodrigo falou aqui essa manhã: tem hora que você vai ver o Rodrigo, tem hora que você vai ver Cristo. Então, procure ver Cristo. E procure mostrar que Cristo se evidencia mais na sua vida do que a sua própria natureza. Somente nesse lugar do conhecimento da verdade é que nós vamos conseguir nos manter posicionadas, constantes, perseverantes e moldar o nosso comportamento. Porque só quando eu entendo verdadeiramente o que Cristo pode fazer por mim, só quando eu entendo verdadeiramente o que eu reconheço, o que eu preciso, é que eu consigo me mover para o lugar do posicionamento, permanecer neste lugar, ter constância até que aquilo vá se moldando dentro de mim. Nós precisamos começar a ser práticas na palavra. Ler, nós temos um grupo de resumo de discipulado. Então todos os dias nós lemos a palavra, nós resumimos essa palavra. Mas ler, só por ler, e você não começar a se tornar essa palavra prática na sua vida, vai cair no esquecimento. E prático, segundo o dicionário, significa aquele que é prático, né? Que não se limita somente à teoria. Então não é só o que eu falo, é aquilo que eu estou vivendo. Não é só aquilo que eu estou falando, é aquilo que as pessoas estão vendo em mim. É aquilo que eu estou mostrando para o mundo.
Como o pastor Rodrigo também disse essa manhã. É a carta que o mundo está lendo. É a carta que o mundo está lendo. E esse tempo é um tempo de instrução. É um tempo que a gente precisa ir para a palavra e ouvir na palavra aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. Nós estamos tendo um tempo também de discipulados pelo Google Meet. E nós estamos falando sobre uma série de mulheres. E essas mulheres trazem comportamentos aonde nós olhamos e nós podemos refletir assim: olha, essa pessoa me ensina a fazer isso e essa pessoa me ensina a não fazer isso. E eu tenho meditado muito nesse tempo a respeito desses comportamentos, dessas mulheres com esses comportamentos, né? E não existe um lugar melhor para nós meditarmos, para nós aprendermos, senão a palavra de Deus. A palavra de Deus é um manual, é a instrução, é aquilo que o Senhor deixou para nós. E eu quero ler mais um texto com você. Eu quero ler. Há um tempo atrás o Senhor me levou a começar a meditar sobre Tito. E eu lia Tito todos os dias. Tito, no capítulo 2, a partir do verso 3... ele vai falar sobre uma instrução. Apóstolo Paulo está falando a Tito, que estava estabelecendo a igreja em Creta, e ele vai falar uma instrução, porque ele precisava deixar naquela igreja pessoas que realmente iriam evidenciar um comportamento cristão. Então ele deixa algumas coisas descritas de como teriam que ser, né? Essas pessoas, e aí tem lá um versículo que fala sobre nós. Tito 2. E hoje, em 2022, nós ainda podemos aprender com isso. Ainda é o modelo. A Bíblia, ela é viva, verdadeira e eficaz, e ela se renova todas as manhãs. Amém? Tito 2, a partir do 3, diz assim: enquanto as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao seu marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E eu fiquei meditando vários tempos sobre isso, e talvez a definição aqui de mulheres idosas, né, não se enquadra somente numa mulher que tem aí as suas cãs, os seus cabelos brancos, mas talvez está trazendo uma palavra a respeito de maturidade para nós, né? A respeito de que aquilo que eu já vivi, de experiência, aquilo que eu já vivi, aquilo que eu sei, pode instruir outras pessoas. O conhecimento que está sobre mim, as coisas que eu vivi, pode instruir outras pessoas. Então talvez você diz, você lê esse texto e passa correndo e vai embora, porque eu não sou idosa. Não. Mas existe sempre alguém que está acima de você, que tem algo para te ensinar. E você, a pastora Cília estava falando isso agora, tem sempre alguém abaixo de você que você pode ensinar. Você sempre pode se tornar uma referência para alguém. E esse texto está dizendo que essas mulheres idosas, elas precisavam ser sérias em seu proceder. Então nós trazemos para o cristianismo, né? Isso porque ele está falando de uma igreja. E isso é muito sério. Porque ele está pedindo que nós sejamos sérias no nosso proceder. Uma das definições de sérias é uma integridade de caráter. Nós precisamos manifestar essa integridade de caráter. E nós estamos vivendo num tempo que parece que a geração não condiz muito com as coisas, né? O que acontece? Nós vemos moças super jovens, às vezes, que nem têm uma postura, né, de mãe, que já são mães.
Ou pessoas que às vezes alcançam uma idade e ainda têm comportamento de menina, que não está condizendo. Gente, até as nossas vestimentas honram ao Senhor. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos começar a trazer essa seriedade para o nosso interior. Será que as pessoas, elas olham para você e elas dão algum crédito para você? Porque se nós somos chamadas a instruir outras pessoas, alguém tem que olhar para você e dar algum crédito para você. Você tem algo para ensinar para alguém? O seu proceder é sério? Alguém leva você a sério? E ele vai dizer mais, que elas não sejam caluniadoras. E deixa eu te falar uma coisa, caluniar é muito mais do que fofoca. Né? Que é um assunto comum no meio das mulheres, não vamos entrar nisso. Mas caluniar é muito mais sério que isso. São mulheres que se levantam às vezes para fazer acusações falsas. Às vezes falamos tanto, que falamos sem pensar. E estamos falando por aí, e às vezes são acusações falsas. Isso não é uma integridade de caráter, isso não é uma postura de uma mulher cristã. Apóstolo Paulo também fala, mulheres escravizadas pelo vinho. Talvez a nossa cultura hoje, ela não traga muito isso, né? A questão de se embriagar, mas eu fiquei meditando e falei, essa escravizada pelo vinho pode ser muitas coisas, pode ser escravizadas por muitos outros tipos de comportamento que você tem na sua vida, escravizadas pelo vício demais de comprar, escravizadas pelo um excesso de um cuidado, um excesso de uma limpeza. Aí você escraviza a sua casa, você escraviza as pessoas que estão ao seu redor, você gasta tempo e recurso demasiado com isso, e é infrutífero. Mulheres que escravizam, eu limpei, ninguém pisa. Mas você está limpando para as pessoas usar. Aí começa a escravizar as pessoas que estão ao seu redor. Você se torna escravo daquilo. E a gente começa a gastar tempo e recurso demais com coisas que só estão desgastando a gente. E aí o texto vai dizer, sejam mestras do bem. E ser mestra do bem é ensinar aquilo que é bom, aquilo que é proveitoso, aquilo que traz algum resultado, aquilo que demonstra algo de bom. E ser mestra é uma pessoa que instrui, é uma pessoa que ensina, é uma pessoa que conduz outras pessoas. Eu tenho meditado muito sobre isso nesse tempo. Nós falamos no último discipulado em que eu falei sobre Noemi, uma mulher que instruía. Nós precisamos de bons modelos dentro da igreja. Nós precisamos de mulheres que sejam referenciais dentro da igreja. Às vezes você vai falar assim, poxa, esse assunto é tão maçante, né? Tão chato, mas é tão preciso nos nossos dias. Nós temos sofrido tanto com essa questão de cristãos que não condizem. Vem à igreja no domingo, mas durante a semana o proceder não condiz nada com aquilo que você canta, ou com aquilo que às vezes você está lendo. Eu me lembrei essa manhã também, estou citando bastante o pastor Rodrigo, é porque eu tive na pregação, né, gente? Eu estou moldando a palavra em mim. Que ele falou que, acho que foi o pastor Juscelio que estava falando sobre derrotar antigos gigantes, acho que é uma coisa sobre isso. Parece que é retórico, né? A gente está voltando em assuntos que nós já teríamos que ter vencido. Mas parece que nunca foi tão preciso a gente falar disso. Parece brincadeira, mas parece que algumas coisas pularam uma etapa. As pessoas entram no casamento e não sabem que tinha que lavar roupa no casamento. Parece brincadeira, mas não, porque a pessoa só está precisando de alguém, que ela está sozinha, né? Só quer ter uma companhia e aí esquece. Aí quando vai para casa, se depara que tem que cozinhar, lavar roupa, fazer isso, fazer aquilo. Mas não foi para isso que eu casei.
Eu casei para ser feliz. Não, você não casou para ser feliz. Você casou para fazer a outra pessoa feliz. Você casou por um propósito. Você casou. Isso faz parte do pacote. Então a gente está voltando ao lugar daquelas pessoas que podem instruir. Eu particularmente amo esse lugar. Eu sempre falo sobre isso. Eu falo, gente, eu gosto de andar perto de gente que tem coisas para me ensinar. Eu não quero ficar só aqui onde eu estou. Eu gosto de andar perto de gente que tem coisas para me ensinar. Eu já perdi tanto tempo. Eu tenho só 34 anos, tá? Mas assim, eu já perdi tanto tempo. Eu me lembro da minha avó insistindo para eu aprender a costura. E eu não quis. Eu ignorei. E hoje eu falo, poxa, faz tanta falta. Aí eu ando com a Glauce. Que a Glauce costura. Aí quando tem alguma coisa da Luísa para arrumar, falou, oi Glauce, tudo bem? Mas eu também quero estar disposta a aprender aquilo que eu não sei. E aquilo que eu posso passar para outras pessoas. Sabe por quê? Porque isso é instrução para mim, mas vai ser conhecimento para minha filha. Alguém pode olhar para você, os seus filhos podem olhar para você. Não tem problema hoje em dia. A gente tem muitas formas de auxílio, né? Nós temos muitos aparelhos eletrônicos, muitas coisas. Mas você precisa demonstrar para os teus filhos, dentro da tua casa, que você é uma mulher que sabe instruir eles. Você precisa ter um proceder em instrução. E aí ele está falando, sejam mestras, sejam pessoas que instruam, mas no bem. Aquilo que nós já vivemos, aquilo que eu já sei, isso glorifica a Deus. Amém? Mas nós também podemos honrar ao Senhor com instrução, instruindo outras pessoas. Não adianta só eu criticar a vestimenta da irmã, ou criticar a forma que ela lida com os filhos dela, se eu não estou disposta a chegar perto dela e ensiná-la. Se eu sei aquilo, se eu não estou disposta a gastar tempo com aquilo. Então ele vai falar algumas características que nós precisamos instruir outras pessoas. E existem os dois polos, né, que nós precisamos aprender. Primeiramente, amar. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Então é uma cultura que nós precisamos manter. Ele está pedindo, pode ser, né? É um mandamento para toda a Bíblia, mas aqui ele está também dizendo específico para as mulheres. Amem e ensinem as outras a amarem. Amar seus maridos, amar seus filhos. Sejam sensatas. Ser sensata é ser equilibrada, ser disciplinada, agir com calma, ser comportada, ser sábia, ser prudente. Sejam honestas, saibam lidar com a verdade. Sejam boas donas de casa. Achamos que ia fugir disso? Não, está na palavra. Sejam boas donas de casa. Não façam o serviço que vocês têm para fazer murmurando. É cansativo, cansa na sua casa, cansa na minha casa, cansa na casa da Dani, cansa na casa de todo mundo. Mas se você pensa que você quer trazer, né, o céu para a sua casa, por que não promover um ambiente dentro da tua casa que seja favorável às pessoas? Por que não promover um ambiente dentro da sua casa que seja harmonioso? Faz um teste com você mesmo e experimenta para você ver se não é verdade. Uma vez a Aline Souto disse que nós não somos termômetros para medir a temperatura da nossa casa. Ai, as coisas estão pegando fogo em casa. Nós somos termostato, que é aquilo que define a temperatura da sua casa. O seu marido guerreia as guerras lá fora. Você define a temperatura da tua casa. Você define como você vai receber o seu marido quando ele chegar em casa. Você que define como você vai fazer com seus filhos. Você que define essas coisas dentro da sua casa.
Sejam bondosas. Sejam mulheres que amam servir as outras pessoas, que amam servir os seus. E sejam mulheres sujeitas ao marido. E você que ainda não tem um marido já vai aprendendo. Porque quem aprende, né, já executa com mais facilidade. Mas nós precisamos disso nesse tempo. Sabe por quê? Porque nós não podemos pegar a nossa espiritualidade, pegar quem nós somos, um ser espiritual, uma mulher espiritual que está aqui na igreja no domingo, que participa da reunião de oração, e entrar dentro de um ambiente que não condiz com o seu ambiente, e você se amoldar naquele ambiente. Ah, pastora, mas meu trabalho não dá. Eu tenho que andar na vibe do pessoal, ou eu tenho que fazer isso. Não, condicione o ambiente que você está à sua espiritualidade. Condicione as pessoas que estão ao seu redor a lidar com você. Nós já ouvimos muitos testemunhos de pessoas que chegam no lugar e já não tem piadas imorais. Porque o seu comportamento é tão irrepreensível que as pessoas não têm coragem de fazer essas coisas perto de você. Mas agora, se você não tem um comportamento irrepreensível, ninguém vai ligar se a sua presença está lá ou não. E como pequenos cristos, nós estamos carregando a presença de Jesus para os lugares. Então eu chego lá e Jesus é obrigado a ficar naquele ambiente? Ou você condiciona o ambiente que você está a que as pessoas e o governo se prostrem a Jesus? Sabe, o posicionamento que nós assumimos em relação à obediência à palavra, obediência aos líderes, obediência a tudo aquilo que nós já sabemos, é muitas vezes fazer com que nós venhamos abrir mão de coisas. E essa manhã eu estava orando a respeito disso e veio uma irmã e orou por mim e ela falou assim: olha, às vezes você abre mão daquilo que é lícito. E eu fiquei pensando, é verdade. Às vezes a gente precisa abrir mão daquilo que é lícito, daquilo que nós podemos usufruir, daquilo que é direito, para que outras pessoas sejam abençoadas. Mas sabe o que acontece? Eu estava conversando essa semana aqui na base com alguma das meninas e eu falei, acontece que a sensação que a gente tem é que a gente está cheio de justiça própria nesse tempo. A gente está cheio de justiça própria e a gente fala, não, porque é assim, é assado, é daquele jeito, e a gente quer condicionar as coisas à forma que nós vemos. E eu falei, não, então tá errado, porque às vezes a gente está falando assim, não, eu abro mão por Cristo, não, o outro que ganha é o que perca. Mentira! Mentira, porque a gente está cheio de justiça própria e a gente quer cobrar o nosso direito. E aí eu estava falando, a pessoa falou assim, eu não vou fazer mais. Aí eu falei assim, tá bom. A outra pessoa que não está fazendo, ela não vai ser aperfeiçoada e você também não. Tá bom? Falei, a gente volta ao velho assunto daquilo que a nossa mãe falava. Se o outro pular no poço, você pula também? Né? Se o outro se jogar do lugar, você se joga também? Então as outras pessoas não estão querendo ser aperfeiçoadas por Cristo e você também não. Porque aí você começa a falar, fulano de tal não faz, eu também não faço. Ah, mas o negócio é assim. O que é para um é para todos. Mas aí inconscientemente a gente está se amoldando naquilo e percebendo que nós não estamos permitindo que Cristo trabalhe em nós. Porque vem uma situação e a gente quer usar a nossa justiça própria. A pessoa não aprende, mas eu também não aprendo. E aquilo que eu não aprendo, aquilo que eu não vivo, aquilo que eu não possuo, eu não posso instruir ninguém. Eu não posso passar para ninguém. Você acha que não, mas existem pessoas que olham para você. Olham para o seu comportamento, olham para o seu proceder.
existe uma geração do nosso lado olhando para nós. Nós precisamos ter nesse tempo uma responsabilidade acerca de que tipo de evangelho nós estamos vivendo. Às vezes nem tudo que é lícito vai caber para nós. Se for por amor do outro, talvez você vai ter que abrir mão daquilo que é lícito para você. Amém? Então nós precisamos assumir esse lugar de ser mulheres que instruem outras mulheres. Nós precisamos assumir este lugar, essa postura de saber que esta responsabilidade está sobre nós, né? A gente sempre ouve, hoje em dia teve um aumento, né, expansivo daquilo que é a mensagem para a mulher, que nós geramos, que nós somos frutíferas. Então isso também precisa gerar uma responsabilidade em nós, de nós darmos contas desses frutos, nós darmos contas do ensino dos nossos filhos, nós darmos contas da próxima geração. Amém?